tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro Coneprof. Eu me chamo Gisele Santos, eu sou licenciada em Ciências Biológicas, sou coordenadora editorial na editora Construir atualmente e também sou professora de Metodologia de Ensino de Ciências na Faculdade de Novo Horizonte. Eu vim aqui trazer hoje um tema, hoje está sendo muito recorrente, a gente tem visto muito no LinkedIn. Quem tem LinkedIn deve estar vendo aí, deve estar bombando, sempre surgindo oportunidades para a produção de material didático, diversas editoras, diversos lugares do país. Então eu vim trazer aqui um pouco para vocês de como acontece essa produção, o que é que tem no material, como é feita a captação de professores, o que é necessário ter no material, quais são os profissionais envolvidos. Então tem muita coisa para a gente trabalhar aqui hoje em só 30 minutos, mas vai dar certo. O título da palestra é Em Busca da Excelência Educacional e Estratégias para a Produção de Didáticos, que é um ponto muito importante atualmente. Em certo momento, nesses últimos anos, surgiram algumas situações que trouxeram cada vez mais a valorização do material didático. Por exemplo, surgiu a possibilidade de não se utilizar material impresso, de se utilizar apenas material digital. E foi visto que isso não é tão bom assim quanto muitas pessoas pensam, né? Existia uma época em que se estava se encaminhando para o digital, mas até a conformação da sociedade atual retornou para o uso do impresso, para o uso do papel, para a produção desse material. O digital hoje é mais utilizado como um apoio. Não é simplesmente o uso total do digital. O digital é um apoio para o impresso. Então, o material didático na educação, o que a gente vai ver aqui hoje? Como ele é feito, qual é a equipe envolvida e quais as necessidades desse material, tá bom? Os primeiros passos. Tudo tem legislação aqui no Brasil. Então, até para a gente produzir o material didático, ele tem um passo a passo, ele tem um conteúdo que tem que estar em todos eles. Então, a gente tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A gente tem os PCNs, são os Parâmetros Curriculares Nacionais. A gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A gente tem o currículo estadual e tem o currículo municipal. Então, são muitas coisas que, por muitas vezes, a gente não consegue trazer tudo o que todo mundo exige no material didático. Por exemplo, geralmente o currículo estadual e o currículo municipal, ele é adquirido pelas próprias prefeituras, por exemplo. Material de apoio para o ensino fundamental 1, material, que é os anos iniciais do ensino fundamental. Material de apoio para o ensino fundamental 2, que são os anos finais. Então, de forma geral, os livros, os materiais didáticos, eles abrangem até a BNCC. Tá? Geralmente, eles não vão especificamente para o que pede os currículos estaduais e municipais. Mas, a depender do lugar onde é produzido, é comum que os livros tragam mais características da localidade da editora que está sendo produzida. Por exemplo, uma editora de São Paulo vai trazer mais exemplos mais interessantes para os moradores da cidade de São Paulo, não para quem é de Pernambuco, como eu. Então, geralmente o livro didático ele abrange até a BNCC, tá? Que é aquele conteúdo ali que tem que ter no Brasil todo. Todo mundo tem que estudar no mínimo isso aqui igual, tá bom? E nós temos no Brasil o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Ele é um projeto do governo federal que seleciona os livros para serem utilizados nas escolas públicas. Então, tanto na esfera estadual e municipal, utilizam os livros do PNLD.
As escolas particulares, elas podem adquirir livros do PNLD ou não. Ou adquirir livros de outras editoras que são voltadas apenas para escolas particulares, tá? Isso aí vai variar. E eles possuem um ciclo bienal. A cada 2 anos tem edital para o PNLD, tá? Se eu não me engano, tá tendo edital agora para o PNLD. Durante o processo de seleção, são avaliadas diversas obras de editoras brasileiras. O PNLD é algo tão complexo, tão voltado só para ele, que as editoras buscam profissionais que saibam escrever livros no modelo do PNLD. Então, não é simplesmente você saber do conteúdo e escrever lá. Você tem que escrever lá e escrever como o PNLD pede. Então, o PNLD, ele tem diretrizes desde o tipo de papel que vai ser impresso, o tipo de cola que vai utilizar na lombada, até a forma que vai estar as referências no livro impresso, no livro final. Então, é muita coisa que tem que ser analisada no PNLD para conseguir entrar no edital do PNLD, para conseguir entrar aí nessa galera que vende livros didáticos, tanto para as escolas públicas quanto também para particulares. Uma coisa importante é que existem vários níveis, né? Por exemplo, tem os livros do ensino infantil, tem os livros do ensino dos anos iniciais do ensino fundamental, tem os livros dos anos finais, tem os livros do ensino médio, tem os itinerários formativos, que é uma coisa nova, que veio nessa nova BNCC para trabalhar melhor o currículo, né? Para trabalhar melhor as aptidões dos alunos. Então, todos eles têm o PNLD, tem que seguir as regras do PNLD para se tornar livro didático para ir para as escolas, certo? E quem escreve esse material? Podem ser os professores, sempre é melhor que seja professor, porque o professor é que está lá no dia a dia, o professor é que sabe como está sendo utilizado o material, o que dá certo, o que não dá certo. Então é muito importante que, se possível, seja feito por professor, tá? É o ideal. Quando lançam vagas, a vaga é professor, produtor de conteúdo. Não é qualquer pessoa que pode alterar, não. Tem que ser professor. Mas aí tem uma janela aberta para os profissionais. Por exemplo, os itinerários formativos, que quem está aí por dentro do que acontece no mundo educacional, o ensino médio tem que cumprir uma carga horária com itinerários formativos, que são os projetos de vida e os projetos integradores. Esses projetos, os projetos de vida pelo menos são obrigatórios, pelo menos um ao ano, e os outros vão variar em diversas áreas do conhecimento. Então, quando a gente traz para as diversas áreas do conhecimento, a gente pode trazer de todo tipo de profissional para produzir esse material. Então, pode vir engenheiro, pode vir agricultor, pode vir, por exemplo, médico, farmacêutico, psicólogo, que aí eles vão trazer a abordagem da profissão, da abordagem mais prática. Isso não quer dizer que não vai passar por um processo de revisão. Vai sim, do mesmo jeito. Mas aí, ele sendo... Esse tipo de trabalho abre portas para outros tipos de profissionais produzirem material didático também, tá? Os professores são sempre prioridade, porque eles que estão lá no dia a dia, eles que sabem como é. Por exemplo, um professor para produzir material de arte, professor para produzir material de história, material de geografia. Então, é um mercado que está sempre precisando de profissionais para fazer esse trabalho, tá?
trouxe aqui para vocês mais ou menos como acontece esse processo de captação de professores. Eles variam muito, vai variar de empresa por empresa, de editora para editora. Mas no geral todo mundo faz teste. Você viu lá a vaga, aí você envia seu currículo. O pessoal lá analisou seu currículo, eita, ela tem experiência com produção didática, ela tem experiência com escrita de itens avaliativos, ela tem experiência com correção de livro didático, com correção de itens avaliativos. Então, vou mandar para ela e ver o que ela me dá. Aí, geralmente, eles têm uma reunião para a pessoa falar como é o material da empresa, como ela quer que você produza. Ou ela manda o material modelo e diz, eu preciso que você faça um material desse tipo e me envie como teste. E a gente faz, geralmente é uma página, não é uma coisa que você leva muito tempo para fazer, porque muitas vezes também não é remunerado. Quando é remunerado, eles pedem mais coisa. Que aí quer que você faça isso, aquilo, tem várias particularidades. Mas muitas vezes não é remunerado. Aí não passa de 2 páginas, tá? Para fazer. E aí esse teste pode ser de produção de texto, pode ser um teste de correção de conteúdo, pode ser um teste de correção de itens, pode ser um teste de produção de itens. Então, são, assim, diversos os tipos de teste. E também deve ser feito um mapeamento do material. O responsável pela seleção vai lá e pega e diz, esse material precisa ser feito isso, isso e isso. Então, ele pede diretamente a você, tem esse problema, como você resolveria? Então, a partir daí é que ele vai ver como você se comporta, o quanto você atende à ideia, ao que a empresa pede, para que possa ser selecionado ou não, ok? Falar um pouquinho aqui das etapas que ocorrem na produção do material, tá? Inicialmente, por exemplo, você foi selecionado, você passou na seleção. Fica a garganta um pouco ruim, então eu vou tossir um pouco. Você escreveu lá um livro 100 páginas de Word. Chega na editora, vai direto para diagramação? Não vai. Ele passa pelos assistentes editoriais, que são os assistentes que fazem a preparação do material para a diagramação. Então, quando chega na editora, eles vão lá pegar o material que você mandou e vão ler. Aí eles vão garimpar os erros gramaticais. E é por isso que você não é obrigatório você saber muito língua portuguesa. Você precisa escrever bem. Porque tudo que você escreve tem que ser entendível. As pessoas devem entender para poder corrigir a parte gramatical. E nisso você também tem que mandar tudo que você quer ter no livro. Por exemplo, não adianta você escrever, inserir uma tirinha. Não, você quer que insira qual tirinha? Você orienta realmente o que é para ser feito. Você coloca lá, inserir imagem de uma célula, por exemplo, no material de ciências. Mas qual célula? Célula animal, vegetal, eucariótica, procariótica? Qual é o tipo de célula que você quer? Quer de que cor? Então, o ideal é você sempre... Geralmente, as empresas têm um banco de dados, um banco de imagens base, que podem ser retirados de lá. Ou você vai ter que utilizar de um desenho que já existe. Você tem que ir lá referenciar, que aí eles vão ver se vão ter que pedir direitos autorais, tudo isso, certo? Então, o original que você manda, você tem que mandar ele fechadinho. O que é que você quer que seja feito aqui? Colocar um gráfico, uma tabela, colocar onde, como, certo? De onde qual é a fonte, como, o que isso vai agregar. Tudo tem que ser avaliado, certo? Então, esse original ele vai ser revisado, preparado para ser enviado para diagramação, certo? Então, o original é o primeiro material que você manda. Aí, na editora, o pessoal vai mexer no que for preciso, vai adequar aos padrões da coleção, que são diversas coleções, que tem diversos projetos gráficos. E aí vai chegar o material, a primeira versão. Essa primeira versão é feita por um diagramador. O diagramador geralmente é um profissional formado em design. Então, ele geralmente usa programas muito pesados,
programas do Adobe para produzir, para conseguir diagramar esse material. Então, essa diagramação chega para o editorial e muitas vezes é mandada para o professor para ele ver como ficou o material que ele fez. Nem sempre é enviado, às vezes mandam apenas a versão final para o professor dar o ok. Mas várias vezes o professor só vê no fim. Mas aí, essa diagramação vai ver como ficou aquele material que você mandou no Word. Você produz no Word, aí manda, volta a diagramação em PDF com outra conformação. Com detalhes de imagem, com outra fonte, com detalhes de borda, letras diferentes. Então, para tornar cada vez mais dinâmico. Geralmente, passa por quantas revisões de texto forem precisas, até deixar o material bem legal. E após várias revisões, ele passa por uma revisão técnica. O que é essa revisão técnica? É um profissional. Lembra que eu falei, às vezes é para você corrigir, às vezes é para você só produzir questão. Então, vai ser um profissional que vai fazer só a correção do material. Ele vai pegar lá, tá, o livro tá pronto, o livro de biologia. Ele vai lá e vai ler cada linha daquela e vai corrigir, ver se tá certo, tudo tá certo. Porque lembra que a pessoa escreveu certo, mas aí pode ter mudado algum sentido. A outra pessoa talvez saiba escrever melhor, então esse revisor técnico também é professor. Inclusive aí é mais ainda, seria mais interessante ainda que ele seja um professor em sala de aula. Porque aí ele está fazendo a revisão final de todo o conteúdo que ele dá todos os dias. E vai ver se está ok, se está bom para poder ir para a finalização. Então, depois de todo... Então, são várias etapas. Revisado original, vai para a diagramação, volta. Revisão de texto, vai para a diagramação, volta. Revisão de texto de novo, vai para a diagramação, volta. Revisão técnica, vai, volta. A finalização, aí tem que colocar sumário, tem que colocar paginação. Tem que ver se está tudo certo no livro, se as imagens estão no lugar certo, se as imagens estão com legendas, se as legendas estão boas. Então, todo esse processo de legendagem, de criação, de ilustração, ele está dentro aí das etapas do processo editorial. Então, é um processo longo. Geralmente, os livros levam cerca de 1 ano para ficarem prontos. Um, 2 anos para ficar pronto. Então, é um processo longo, certo? E o que é preciso ter em um livro didático, né? O que tem que ter de conteúdo, assim, importante. O conteúdo conceitual, os conceitos, é importantíssimo, que é a base, mas também não ter só isso. O que tem acontecido hoje é os livros diminuindo o tamanho. E quando diminui o tamanho, diminui o conteúdo. Então, como o professor vai trabalhar aquele em sala de aula, ele tem uma carga horária para cumprir. Então, é interessante que o livro tenha uma quantidade de conteúdo relevante para que o professor consiga trabalhar o conteúdo em sala de aula. De que adianta ter um livro se o professor tem que buscar a apostila para estar utilizando em aula? Então, o ideal é usar só o livro e, como eu falei, o digital como apoio. Geralmente, o digital ele tem lá um simulado, tem lá uma atividade, um Kahoot. Então, são várias coisas que podem servir de apoio, mas o livro didático deve ter tudo o que o professor precisa para utilizar em sala de aula. E por aí vem atividades. Tem que ter atividade no livro didático, que é com a atividade que o aluno é colocado para pensar. Por exemplo, tem um conteúdo, tem atividade, por exemplo, estudo de caso no meio. Ele vai ter que pensar, vai ter que ler, vai ter que buscar outras referências e por aí vai. Infográficos, o recurso do infográfico é muito bom, tem sido cada vez mais utilizado. A gente via muito em revistas. Não sei se vocês já viram as revistas antigas, elas tinham muito infográfico. Por exemplo, o surgimento, o Big Bang, o surgimento do universo. Aí tem lá o início, o Big Bang, foi formando, aí mostra todo aquele esquema de formação dos planetas, do universo, do sistema solar. Então, o infográfico ele é um recurso hoje muito bom, muito importante
para ser utilizado para tornar o material dinâmico e menos cansativo. Quanto mais texto reto lá tem, mais cansativo fica o material para ser utilizado. Então, o infográfico é um dos recursos que a gente tem para tornar o uso do material didático melhor, tá? Imagens, importantíssimo ter imagens, ilustrações, podem ser imagens originais, podem ser imagens que já foram utilizadas em outros lugares, porque nós buscamos referências, né? A gente sempre está pesquisando, todo dia está pesquisando, todo dia tem uma coisa nova. Então é muito importante pegar a literatura base da sua formação, o que você utilizou nos estudos da faculdade, o que é que ele dizia lá? E agora pega um livro de agora e compara. O que é que eu posso utilizar daqui, casar com esse, para ficar bom num livro? Então, são muitos recursos que a gente tem hoje. Uso de mapas, principalmente para disciplinas das humanidades, como História, Geografia. Biologia a gente usa, mas usa menos. Mas aí, imagens e mapas são muito importantes para serem utilizados em material didático. Explicam melhor. Como você explicar as grandes navegações sem ter um mapa? Uso de tecnologia. Hoje é, assim, essencial. Quase todo aluno tem lá um celular e tal. Então, usar recursos tecnológicos para que chame a atenção do aluno. Colocar um QR Code que vai redirecionar para um jogo, redirecionar para um aplicativo. Qualquer coisa desse tipo que vai, eita, um negócio diferente, um joguinho sobre plantas, um joguinho, um aplicativo de experimentos de GIFs, com GIFs interativos para ver melhor como seria aquele conceito científico. Então tem muita coisa hoje na internet que pode ser utilizada para colocar no material didático. Lembrando que todo esse material que não é produção sua, você tem que pedir direitos autorais, tá? Para utilizar. Tudo que não é produzido por você, tudo que for para o livro, a editora deve pedir direitos autorais e direitos de uso. Pagar pelos direitos de uso, porque foi outra pessoa que produziu. Mas isso aí depende de cada lugar. Cada lugar vai agir de uma forma. Atualizações, importantíssimo. Todo material tem que ter atualização. Todo dia tem uma coisa nova. Imagina um material que leva um ano para ser produzido. Vamos dizer que ele vá, depois de impresso, só vá para ser comercializado no ano seguinte. Já está em tempo de começar de novo, de produzir de novo, porque já tem muita coisa em 2 anos. 1 ano, 2 anos já descobriu muita coisa. Muitas teorias que eram apenas teorias já foram confirmadas. Então, todo livro tem que ser atualizado. Quanto mais atualizado, melhor. Não reclame das atualizações dos livros de vocês. É importante ter sempre uma versão. Eu sempre busco comprar a versão mais recente do livro que eu vou utilizar para estudar. Eu sempre busco a mais recente. Geralmente é a mais cara, mas também não vai ter menos risco de ter conceitos ultrapassados, que não vai servir tanto para eu usar, certo? E outra coisa importante que tem que ter são os exercícios de vestibulares. Além das atividades, colocar os exercícios vestibulares. Hoje, quase que toda a formação ela é voltada para inserir o aluno na universidade. Então, exercício de vestibular no livro é essencial, porque aí ele já vai começar a treinar. Já vai treinar para ver como é que vai ser as provas que ele vai fazer posteriormente. E, mais uma vez, exercícios atualizados. Tem que ter atividades, coisas que façam ele pensar, escrever, desenhar, seja o que for. E exercícios de vestibulares, que vai ter lá, eita, de A a D, de A a E, qual é que eu marco? Tem que ter os dois tipos de atividade. O que tem é um livro considerado eficiente. Clareza e coerência, o que eu falei, tem que saber escrever. Não é qualquer coisa, não é de todo jeito.
tem que saber escrever. Contextualização, outra coisa importantíssima. Como é que o aluno vai saber onde deve aplicar aquilo que ele está aprendendo? Com a contextualização. Então, tem que trazer coisas do dia a dia, como o ponto de ebulição, a fervura de uma panela para fazer café. Então, sempre buscar trazer coisas que eles utilizam no dia a dia, que aí vai melhorar a forma que eles estão assimilando esse tipo de conteúdo. Atividades práticas são importantíssimas em qualquer disciplina. Tem como fazer atividade prática de qualquer uma, não é só ciências, que geralmente o pessoal vai lá pela referência do laboratório, vai muito só para ciências, né? Então, não é só em ciências, é em qualquer disciplina. Tem como fazer atividade prática com matemática, com jogos. Tem 1000 jogos matemáticos. Tem milhares de jogos matemáticos que dá para ser utilizado. Tem práticas de geografia, tem muitas práticas de geografia, de história, de arte. Língua portuguesa nem se fala. Então, atividade prática tem que ter em todas as disciplinas, que aí vai até tirar aquela carga do aluno pensar em não é tudo muito parado e tal, mas às vezes não é. Tem outras coisas para se fazer naquela atividade além de apenas ler. Uma variedade de recursos também deve ter no livro. Então, o que eu tinha falado do infográfico, da atividade, isso são variedades de recursos. São várias coisas que podem ser utilizadas na produção para o aluno aprender melhor, para ele entender melhor o conteúdo. E avaliação e feedback. Avaliação, as provas, pode ser pedir para eles resolverem as questões do livro, tá lá, dar o feedback, responder junto com eles, para ver se eles entenderam bem ou não. Então, são várias coisas que vão realmente além apenas do papel do livro impresso. Tem que ter uma união aí de editora, professor produtor, professor que está dando aula. Então, todo mundo está envolvido nesse processo de produção do livro didático. E até o manual do professor, o manual do educador. Quando eu estudei, eu acabei ensino médio em 2009. Então, antes, a gente não tinha manual do educador, a gente tinha livro do professor, que aí é igual o livro do aluno, só com respostas. Mas hoje tem muito manual do educador, que é aquele livro ali que dá aquele suporte ao professor. Tem aqui sugestão de abordagem, uma atividade prática. Então, ele auxilia o professor no dia a dia de sala de aula, que também é muito importante. Então, aqui vamos os profissionais envolvidos em todo esse processo aí, que eu já falei de revisão, revisão técnica e tal, aí tá aqui todo mundo que está envolvido. Os professores autores, que são os que vão escrever os livros. Os revisores de texto, que vão lá revisar o que é que está gramaticalmente certo, equivocado, vão lá fazer essa correção. Os revisores técnicos, que também são professores, tá? São professores que vão ali verificar, isso aqui o aluno entende, isso aqui o aluno não entende, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Os diagramadores, que são os profissionais que vão montar o livro, tipo, você dá a sua sugestão. Você diz, eu quero criar um infográfico com a lua, uma terra, um sol, o diagramador é que tem que entender e montar tudo. E montar bonito. Então, os diagramadores aí também entram. E a equipe editorial. Que aí entram os assistentes editoriais, o pessoal que vai fazer os testes, que vão conferir se está tudo ok, se o que você pediu para correção, se vai vir corrigido. Então, tem todo um pessoal aí envolvido nesse processo que vai auxiliar a produzir o livro. E nada mais importante que a pesquisa. É uma coisa que faz muito parte do produtor didático. Não adianta você chegar com coisa da sua cabeça e querer colocar no papel. Você tem que pesquisar, você tem que ler, ver como é que estão abordando. Então tem aí consultas bibliográficas confiáveis, não é qualquer lugar. Tu não vai pegar lá qualquer blog que acabou de ser criado, que publicou um texto
10 anos atrás e se utilizar dele como referência para produzir o livro. Você tem que pegar bibliografia confiável, artigos científicos com comprovações, trazer abordagens de outros livros que você foi lá consultou. Eita, esse livro funciona. Vou trazer o mesmo tipo de abordagem, vou utilizar isso aqui. Então, e trazer atualização. Você não se atualiza sem pesquisar. Você tem que pesquisar, tem que correr atrás. Certo? E quando é que o livro está pronto? Então, o livro, lembra que ele foi diagramado, revisado, revisão técnica, revisão de novo, tudo revisado, fechou. Aí vai para a revisão final. Tem que preparar os arquivos, são os arquivos finais do livro, capa, miolo, ficha catalográfica, ISBN, aí tudo isso tem que fechar o livro para ir para impressão. Tem uma prova de impressão, que é aquela impressão que o pessoal vai lá folhear e ver se imprimiu tudo ok. Imprimiu tudo ok, libera, vai para a aprovação final. E só a partir daí é que o livro vai poder ser impresso para ir para as escolas. Eu espero que vocês tenham gostado. É um pouco rápido, é um pouco curto, mas aí eu disponibilizo meu e-mail para quem tiver dúvidas, que quiser conversar sobre. E o meu LinkedIn também tá lá, Gisele Santos. Se você olhar na bio, vai aparecer lá que professora de ensino superior, assistente editorial, coordenadora editorial. Então, vocês vão conseguir me encontrar, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Muito obrigada à equipe do Conaprof pela oportunidade. E eu estou disponível para vocês tirarem dúvidas quando vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.